acontece? Vamos por partes. Para fazer o patchwork, em primeiro lugar, você precisa, lógico, de saber, de conhecer, né? E de aprender as técnicas básicas para fazer o patchwork. E isso, por enquanto, ainda não envolve a parte de material, certo? Então, você que aí pensa em começar no mundo do patchwork, primeira coisa, você precisa de ter um método eficiente, eficaz, né? É o que eu canso de falar lá para as minhas alunas, no método que eu ensino, no método que eu tenho, que é lá dentro do meu curso Conexão Patchwork, eu começo a introduzir as técnicas básicas e fundamentais do patchwork, bem aos poucos, devagar, uma a uma, para que a pessoa ela começa a aprender e nem sequer está percebendo, se dando conta do que ela realmente está aprendendo. Então, primeira coisa no patchwork é você começar, sim, a aprender as técnicas, certo? Porque não adianta você ter o material todo se você não sabe lá os princípios fundamentais do patchwork. Então, esses são, sim, os requisitos básicos para você começar nesse mundo do patchwork, certo? É começar a entender as técnicas e aprender. Bom, depois disso, a gente passa para a parte de você entendendo a técnica, sabendo ali, começou a saber a calcular, a projetar o seu trabalho. Aí chega a parte de você começar a colocar a mão na massa, né? Mas antes de chegar na parte da máquina de costura, você precisa de entender sobre os tecidos, como preparar esses tecidos, como cortar. E aí, nessa fase, entram vários conhecimentos que você tem que ter sobre materiais e entram esses materiais, tanto a parte de tecido, quanto os materiais facilitadores para você fazer o patchwork, que são o quê? Réguas, cortadores e outros materiais ali que como o próprio nome já diz, são facilitadores, né? Outras coisinhas a mais ali para você fazer o seu patchwork. E aí chega aquele momento assim máximo, né, do patchwork, que é a hora que definitivamente você vai transformar a, todo aquele seu conhecimento de cálculo, né, de corte e todos aqueles tecidinhos, aquelas pecinhas ali de tecido, você vai transformar tudo aquilo em um trabalho lindo de patchwork. Mas que lindo você quer? Você não quer simplesmente um trabalho lindo, você quer um patchwork perfeito, né? E aí entra a máquina de costura, né? O que acontece? Você já notou que por tudo isso que eu te falei até agora, você acha realmente que a máquina de costura, se ela é antiga ou se ela é moderna, ela vai te fazer diferença? Eu já digo para vocês que não vai fazer diferença. A única coisa que você precisa para fazer o patchwork, né? Na hora de você costurar tudo os seus tecidinhos, as suas peças e tudo isso, na hora de você juntar todo o seu conhecimento e transformar aquele tecido, aqueles pedacinhos de tecido em um trabalho lindo, não vai ser a máquina que vai determinar isso. Tá, mas é fundamental que você conheça a sua máquina de costura. E não importa se a sua máquina de costura ela é antiga, se ela é moderna. Inclusive, gente, eu consigo fazer o patchwork tanto numa máquina tão antiga como essa, como eu estou falando para vocês. Essa máquina aqui, ela deve ter mais de 100 anos, sabe? Muito mais que 100 anos. Faço o meu patchwork nessa aqui, que é a mais moderna que eu tenho, das domésticas, tá?